No tutorial passado, aprendemos a como fazer a nossa importação da base de dados. Utilizando o Pandas, fazemos a nossa visualização da base de dados e a nossa extração dos dados, certo? E hoje nós vamos fazer o nosso tratamento dos dados, certo? Nós vamos fazer tratamento dos dados antes de fazer a análise dos dados. E para que a gente vai tratar os dados? Para verificar se existem informações em brancos, informações nulas, que não são importantes para a nossa análise de dados, tá? E para fazer isso, eu vou utilizar um comando do Pandas, um método do Pandas que a gente usa, que é o método drop_na. Mas antes de fazer isso, eu vou ter que utilizar um outro método para verificar as informações, tá? E como é que eu faço para verificar as informações da minha base de dados? Eu utilizo a variável tabela, coloco o ponto .info para fazer isso. E o que é que esse método .info vai fazer? Tá? Eu estou usando a variável e coloquei .info, certo? Que é o método que vai trazer as informações da nossa base de dados. O que é que ele traz? Ele traz as colunas com os dados, né? Traz os valores não nulos na nossa base de dados de cada coluna, certo? Então ele trouxe aqui a quantidade de valores não nulos e o tipo de dados, certo? Repare que no Customer ID, que é o ID do cliente, eu tenho float 64, que é o tipo de dado. E assim ele vai trazendo para cada um o seu tipo, tá? Uma coisa importante, pessoal, repare que foram gerados 881.066 entradas aqui, ó, entradas de informações, e 0 para 881.665. Isso aqui é um índice de informações, né? Que cada índice é a posição de cada coluna da nossa tabela de dados. Então, cada coluna dessa é um índice, representa um índice da nossa base de dados. Então, idade, sexo, o Customer ID, enfim, total gasto e assim sucessivamente, assinatura, tá? E agora a gente quer fazer o que? A gente quer fazer a remoção das informações nulas da nossa tabela, informações em branco, certo? Que são informações que não são importantes para a nossa análise, certo? Então utilizamos o drop_na. Usamos a variável tabela e utilizamos o drop_na, o método drop_na, certo? Ao fazer isso, repare agora que eu já fiz, certo? E agora ele gerou 881.659 linhas e 12 colunas. Agora a gente conseguiu padronizar, certo? Agora está vindo para a gente 881.659 linhas preenchidas. Todas essas informações agora vêm preenchidas para a gente, sem nenhuma informação em branco, tá? Então, todas as colunas já têm esses valores aqui, certo? Já tem os valores preenchidos, ou seja, valores que não são nulos e que não estão em branco na nossa base de dados, tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer a nossa análise
de dados. Já fizemos o tratamento, já conseguimos padronizar, certo? Todas as linhas com as informações preenchidas. Agora nós vamos fazer análise de dados, e a análise de dados que nós vamos fazer é verificar o motivo de cancelamento de clientes, certo? Qual foi o motivo de cancelamento de clientes da assinatura, né? Da assinatura pelos clientes, certo? Então, seja uma assinatura telefônica, uma assinatura, por exemplo, da Netflix, né? Qual foi o motivo que aquele cliente cancelou, certo? Então, ele ligou lá para o call center e cancelou por motivo de demora do atendimento, certo? Do call center, certo? De ele querer tirar uma dúvida sobre aquela assinatura e não ter nenhum retorno. Então, ele pode ter cancelado por esse motivo. Então, a gente vai verificar a taxa de cancelamento, vamos verificar a quantidade de cancelamento, tá? Então, já que a gente quer o motivo do cancelamento da assinatura, a gente precisa primeiro ver a quantidade de pessoas que cancelou e as pessoas que não cancelou, correto? Então, para ver isso, a gente tem que ir na coluna, aqui na nossa base de dados, na coluna cancelou aqui. Então, tem 1, que significa que cancelou, e 0, que não cancelou, tá? Então, eu uso um comando do Pandas para fazer isso. Que comando é esse? Então, nós vamos utilizar o display, que a gente já viu que serve para exibir uma informação, não é isso? Exibir informações da nossa tabela, da nossa base de dados, e utilizamos a tabela, que é a variável. E aqui dentro utilizamos o colchetes. O colchetes representa o que? A coluna, certo? A posição de cada coluna da nossa tabela. Então, qual é a coluna que a gente quer fazer? Que a gente quer analisar? A cancelou, certo? Então, a gente vai utilizar a cancelou. E aí eu vou dar aqui, ó, um ponto e utilizar um value counts. Repare que quando eu uso o ponto, eu estou querendo usar um método, certo? Que método é esse? É o value counts, para fazer a quantidade, saber a quantidade de valores, certo? De informações dessa coluna. Fazendo isso aqui, vamos ver o que é que ele vai fazer para a gente. Pronto, o que é que ele trouxe? Ele trouxe a quantidade de valores de quem cancelou, ó, que é 1, que representa quem cancelou. Foram 499.998 clientes cancelaram, e 0 representa quem não cancelou, que foram 381.666 certo? Não cancelaram, tá? E agora eu vou transformar isso, eu vou formatar isso em porcentagem, tá? Como é que eu faria? Eu teria que usar o display novamente para exibir a informação, colocaria a variável e aqui dentro eu colocaria a coluna counts, cancelou, na verdade, né? Cancelou, colocaria value counts para saber a quantidade de informações dessa coluna, tá? E aí, aqui dentro eu vou jogar um parâmetro chamado normalize true. O que é o normalize true? É para verificar se essa formatação vai vir normalizada, certo? Então é somente para normalizar. Normalize aqui é para normalizar, certo? E agora eu vou utilizar
depois do normalize true, a gente vai ter que usar um ponto e utilizar um map para fazer o mapeamento, certo? E aí nesse mapeamento a gente vai colocar aqui entre aspas e colocar aqui o entre chaves, dois pontos, ponto 1%. O que é isso? Eu estou fazendo uma formatação de uma casa decimal só quero uma casa decimal. Por que eu coloco isso aqui? Eu coloco isso aqui para poder formatar entre chaves e coloco quantas casas eu quero, tá? E o porcento significa a porcentagem, representa a porcentagem. E aí aqui eu já coloco o ponto format, já para ele vir formatado para mim, tá? Fazendo isso aqui, ele vai vir formatado, mapeando todos os dados, certo? Vai conseguir mapear todos os dados, fazer um mapping, né? Olha, ele até diz aqui, mapeia os valores das séries de entrada, certo? De entrada. Então, somente isso. Ele formata mapeando os valores de entrada, certo? E aí, quando eu fizer isso aqui, repare que ele trouxe para mim 56,7% cancelaram e 43%, certo? Não cancelou, certo? O que isso significa? Que mais da metade dos nossos clientes cancelaram o serviço do plano da assinatura, né? Seja a assinatura telefônica, a assinatura lá da Netflix. Então, as pessoas estão insatisfeitas com o serviço, seja da Netflix, seja da rede telefônica lá, né, do plano telefônico, enfim, tá? Então, as pessoas estão insatisfeitas. Então, isso daqui é primordial para um analista de dados, para a empresa que quer verificar o motivo que está acontecendo, certo? Então, isso aqui pode ser qualquer motivo que esteja acontecendo. Seja um motivo de que o cliente foi ligar lá para o call center, pediu uma informação e não conseguiu obter a informação, seja por causa da insatisfação com o serviço, certo? Ele não está gostando mais e preferiu cancelar o serviço, e sejam por outros e outros motivos, tá, pessoal? Então é isso.